O número de pessoas infectadas com Covid-19 chama a atenção quase todo dia. Hoje mesmo foram 1.257 novos casos. 5 pessoas com idades entre 54 e 84 anos, todas com comorbidades, morreram em decorrência da doença. Esses dados foram divulgados hoje pela Prefeitura de Maringá. Para falar um pouco mais sobre essa situação, nós convidamos o coordenador do Observatório Covid, Guaraci Silva. Tudo bem, Guaraci? Tudo bem, Elaine? Um prazer estar aqui novamente. A gente que agradece. O número de pessoas infectadas tem chamado muita atenção porque ele quase que se supera diariamente, né? Sim, tem um problema de divulgação nos finais de semana, mas quando nós desconsideramos o final de semana, os apontamentos de final de semana, de fato, nós temos uma curva bem ascendente e o estoque, né, de pessoas contaminadas, a quantidade de pessoas com casos ativos, lógico, se sobrepõe e já são mais de 10.400 maringaenses que estão neste momento com casos ativos. Agora, o leito Covid UTI do SUS está com um nível bem alto, né? Esse número de leitos é o mesmo de antes ou eu tenho um número de leitos menor, por isso que está tão alto? Sim, já há muito tempo, há alguns meses, que a quantidade de leitos UTI SUS destinados exclusivamente para Covid é de 30, mas esse número já foi superior a 120 em alguns momentos da pandemia. O que aconteceu na última semana com relação à semana anterior foi que a ocupação saltou de 60% para 84% agora, Elaine. Então, de fato, nós nos aproximamos muito do percentual de lotação dos leitos disponíveis de UTI. Do que a gente tem, dá para melhorar, ou seja, dá para aumentar esse número de leitos ou, infelizmente, é isso e as pessoas, enfim, correm risco? Não, muito provavelmente, pelo que nós acompanhamos aqui no observatório, as autoridades devem sim estar com um plano de expansão do número de leitos. No caso da enfermaria, também o volume é de 30 leitos, mas nós temos mais de 100 pessoas internadas há muito tempo já. Então, muito provavelmente, a prefeitura vai tomar as providências para que a população seja atendida. A gente tem visto, principalmente em noticiários nacionais, que as pessoas que estão na UTI, principalmente, são pessoas que ou não tomaram a vacina ou que não completaram o ciclo vacinal. É isso mesmo? Aqui também é essa a realidade? Nós temos essa informação de forma informal e sim, o comportamento é muito parecido, né? Os casos de agravamento em geral são daquelas pessoas ou que não completaram o ciclo vacinal por qualquer razão, inclusive porque ainda não deu tempo, né, entre o intervalo das doses, ou porque são alguns poucos casos de escape vacinal, que a pessoa tomou todas as doses, mas isso é previsto, né? Uma parcela ínfima dos vacinados vai sim, pode sim, contrair a doença e, infelizmente, também ter o agravamento da doença. Esse novo decreto que permite que farmácias e também laboratórios possam atestar o resultado positivo e a pessoa não tenha que procurar um sistema de saúde, né, como um postinho ou mesmo outras unidades. Isso de alguma forma vai ajudar nesse processo todo? Sim, nós temos visto de fato muitas filas, né, Elaine? Então são filas para testagem, depois são filas para o atendimento ambulatorial, para que a pessoa possa receber o atestado médico e apresentar na sua empresa, na empresa em que trabalha, ou então onde estuda, enfim, onde tem que frequentar. E nós acreditamos que sim, essa é uma solução. Ela foi uma iniciativa da cidade de Curitiba, Maringá rapidamente a replicou aqui, e ela faz sentido para reduzir pelo menos essa fila de um segundo atendimento com um profissional médico. No observatório nós discutimos hoje, fica a critério das empresas, das organizações acatarem sem o atestado médico e há empresas que vão aderir, que vão considerar aquele atestado emitido pelos laboratórios como a prova de contaminação, mesmo sem que ela tenha sido assinada por um médico, talvez por um biomédico, por um profissional da área, e algumas outras acreditam que não, que ainda assim vão exigir que, mesmo com teste positivo, o seu funcionário se submeta também para uma avaliação médica. Tem muita gente falando, claro, boca a boca, né? Notícia que roda, como a gente diz por aí, que essa contaminação vai acabar atingindo 100% da população. Pelos estudos, pelo que vocês têm visto, como é que está essa situação?
Então, hoje, em nossa reunião, esse assunto também veio, né? Se acredita que ali, com 60% de contaminação da população, considerando ainda a imunização que é originada através das vacinas, de fato, a circulação do vírus fica quase que comprometida, porque as pessoas ou têm a imunização natural ou têm a imunização pela vacina, né? Então, nos países em que a Ômicron já atingiu um percentual maior da população e que a taxa de cobertura vacinal era alta, está se começando a chegar nesse momento, Elaine. Nós estamos observando o que está acontecendo nesses países. Uma das nossas pesquisadoras, a médica doutora Simone Bonafé, até comentou hoje um artigo da Lancet, que é uma revista de grande credibilidade na área médica, já predizendo, muito provavelmente, o término da situação pandêmica e uma transição para a situação endêmica da Covid-19 em função dessa expansão, pelo menos desta variável, né? Depois resta saber se outras variáveis virão. Agora, vale lembrar, né, que tem vacina, as pessoas estão sendo vacinadas, muitas pessoas que estão contraindo o vírus não estão tendo reações muito difíceis, né, de serem passadas, mas que ainda assim todo cuidado é pouco, porque o vírus pode chegar a essas pessoas, né, que têm alguma comorbidade e aí a coisa pode complicar, né? Sim, como nós estamos vendo, né, a média aritmética é de 600 casos dia, mas nos últimos dias, por exemplo, nós tivemos mais de 1.000 casos em vários dias, né? Então, de 1.000 casos, de 5 a 6% das pessoas, ou por não estarem vacinadas, ou por se enquadrarem naquela questão de escape vacinal, podem sim agravar a doença e daí necessitar de um atendimento, inclusive de um atendimento de UTI. Então, todo cuidado faz sentido. Além da prevenção com as vacinas, para aqueles que acreditam nisso, nós recomendamos firmemente também os cuidados com a sua proteção. As máscaras fazem muito sentido, Elaine, e é interessante que para esta variável há vários estudos relatando que nem todas as máscaras fazem o mesmo serviço que elas fizeram no passado, né? Então, por exemplo, a máscara de tecido, mesmo tecido duplo, triplo, que foi muito utilizada aqui no Brasil, para essa variante, ela não tem efetividade quase nenhuma. Então, deve sim haver um cuidado com a máscara, com a higiene pessoal, com o tipo de máscara e, se possível, que se evite ambientes fechados, ambientes com aglomeração. E dê o prazo, tome a vacina, tome a sua dose, porque é muito importante, né? E a população de Maringá aparentemente tem respeitado isso, né? Então, nós tínhamos ali uma defasagem de segunda dose, que aparentemente, pelos números, já é bem menor do que foi, e a dose de reforço já está muito próximo de 30%, né? O que nos deixa muito alegres e esperançosos que, de fato, esse fenômeno da pandemia pode estar tendendo para uma situação mais tranquila, mais controlada.